Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Agora, capítulo 2, verso 2. Mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus. Destaquemos aí essa expressão, Evangelho de Deus, com grande combate. Verso 4 desse mesmo capítulo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas fomos aprovados de Deus para que o Evangelho, novamente aí, nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Verso 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não o Evangelho de Deus apenas, novamente aí a expressão Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque éreis muito queridos a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Capítulo 3, verso 1. Pelo que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para que vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Agora na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Diz assim: em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14 desse mesmo capítulo. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A história, vamos aqui rapidamente fazer uma recapitulação para nós entendermos aqui e darmos um próximo passo nesse assunto.
A história dos Tessalonicenses está registrada em Atos, capítulo 17, quando Paulo, então, ele vai a Tessalônica e por 3 sábados, aproximadamente entre 20 a 30 dias, Paulo, por 3 sábados, ele vai então na sinagoga expor as Escrituras e arrazoar com aqueles judeus sobre Cristo, sua morte e ressurreição. Este sempre foi o assunto de Paulo. Cristo, podemos colocar assim, Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Paulo não tinha outro assunto. Paulo não foi lá em Tessalônica falar de filosofia humana, tanto que ele vai falar aqui que ele não foi entre eles usando palavras para agradar aos homens. Paulo nunca procurou agradar homens. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que nós, na vida da igreja, falamos algo para agradar os homens, nós estamos sendo contra o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus ela vai encontrar o caminho que ela precisa encontrar. A palavra de Deus ela vai operar o que ela precisa operar em nossas vidas. Por isso Paulo nunca foi um homem de usar de palavras persuasivas para agradar homens, para agradar os ouvidos. Timóteo, Paulo escrevendo também a Timóteo, na sua 2ª carta, vai falar assim que os homens, nos fins dos tempos, eles vão se reunir no meio de mestres ou entre os mestres que falem coisas agradáveis aos seus ouvidos, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, vão se cercar de falsos ensinos. Mas Paulo não. Paulo, quando esteve em Tessalônica, ele falou acerca de quem Jesus era. Então, ali vai nos mostrar, nesse mesmo capítulo, que alguns que creram se ajuntaram a Paulo e Silas, e não poucos gregos, e muitas mulheres distintas. Então nós sabemos que aqueles judeus se unem e, digamos assim, acham alguns homens covardes e vão dizer que Paulo estava pervertendo os decretos de César e que existia um outro rei, além de César. E de fato, esses homens não estavam errados, porque o único rei que existe é o rei chamado Jesus, o verdadeiro rei. Então Paulo foge para Bereia e em seguida ele vai para Atenas. Apenas para nós entendermos o contexto da carta que Paulo escreve então aos Tessalonicenses. Mas sobretudo, irmãos, como acabamos de ler, o destaque aqui, claro que do ponto de vista da carta nós podemos olhar ela do ponto de vista, por exemplo, da volta do nosso Senhor. Cada capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses fala da volta, ou melhor, da chegada, da parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse era um assunto que perturbava os irmãos, porque eles achavam que aqueles que partiram para o Senhor, dormiram no Senhor, conforme está registrado no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, eles pensavam que aqueles irmãos que dormiram no Senhor não estariam com o Senhor. Então Paulo vai falar, não é assim. Primeiramente, os que dormiram no Senhor serão ressuscitados ao soar da trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, então serão ressuscitados e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então nós podemos analisar a carta aos Tessalonicenses do ponto de vista da vinda do nosso Senhor. Tanto que a primeira carta dos Tessalonicenses, ela tem a ver com a vinda do Senhor para a igreja. Mas a segunda carta dos Tessalonicenses tem a ver com a vinda do Senhor para o mundo. E ali, no capítulo 2, nós vamos ter a figura do anticristo. E Paulo vai falar assim, não vos perturbeis, irmãos, quer por epístola, quer por palavra nossa, como já tenha chegado o dia do Senhor. Não será assim, sem antes que venha. 2 coisas primeiro. 2 coisas importantes aqui. A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o iníquo, ou anticristo. Porque o espírito do anticristo já opera. Já opera. Então, não vos perturbeis, irmãos. Porque é o que Paulo falou que esses irmãos,
assim como nós, aqueles que creram no Senhor Jesus, foram chamados por Deus para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados para alcançarmos a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então Paulo vai de uma maneira muito específica nessa cidade de Tessalônica, uma cidade totalmente pagã, uma cidade totalmente idólatra. Paulo vai falar acerca do Evangelho. E o que era o Evangelho para Paulo? O Evangelho para Paulo, amado irmão, é aquilo que ele diz e está escrito em Romanos capítulo 1, verso 16, quando ele fala que não me envergonho do Evangelho. Por que não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo, e preste atenção no versículo, que é muito importante isso aqui para você. Por que é muito importante para você? Porque você não vai ser salvo pelas suas boas obras. Você não vai ser salvo por ser bonzinho, por ser uma pessoa que se acha humilde, por ser uma pessoa que faz tudo corretinho. Vou dar um exemplo aqui antes de terminar o texto. Por exemplo, você vai fazer um omelete, certo? Então, você pega 10 ovos. Você pega 9 ovos e quebra os 9 ovos. Todos os ovos estão perfeitos. Mas quando você pega o 10º, você quebra ele e despeja naqueles outros 9, na omelete, aquele ovo estava totalmente podre. A pergunta é, você conseguiu salvar os outros 9? Não. Assim também é o ser humano. Não há nada de bom nele. Não há nada de bom no ser humano que possa salvar ele. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu, que Paulo tinha essa incumbência de pregar primeiramente aos judeus. Por isso que Paulo ia nas sinagogas. Basta você fazer uma leitura do livro de Atos, você vai ver que Paulo discorria nas sinagogas acerca de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Tanto primeiro dos judeus, mas em segundo plano, dos gentios ou dos gregos. É o poder de Deus. Por quê? Porque a salvação, amado irmão, não é algo mecânico. Salvação não é algo mecânico. Você precisa crer no Senhor Jesus para você ser salvo. Você precisa crer no poder do Evangelho para que você possa ser alcançado pelo poder do Evangelho de Deus. Por isso que Paulo não se envergonhava. Paulo não tinha problema em expor as Escrituras acerca de quem realmente Cristo é. Porque, irmãos, o Evangelho não é apenas algo para, digamos assim, nos deixar leves, nos deixar assim, respirando bem. Não é isso. O Evangelho é o meio pelo qual Deus nos salva. Sabe por quê, irmão? Porque eu não posso, eu não tenho, eu não me arrumo. Isso é salvação. Eu não posso me salvar. Eu não tenho como me salvar. E eu não me arrumo de maneira alguma. Por mais que eu faça 9 obras boas, se eu fizer uma errada, eu anulei todas as outras 9. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê será salvo. Seja o judeu, seja o gentio, ou seja o grego, assim como nós. E esses irmãos de Tessalônica, por que então esse Evangelho entrou de forma tão profunda na vida desses irmãos? A ponto, conforme nós já lemos aí no capítulo 1, deles se tornarem modelos, se tornarem exemplo, conforme está registrado. Vocês se tornaram modelo em toda a região da Macedônia e da Acaia. Por que eles se tornaram modelo? É que nós precisamos fazer então aí uma composição de 3 versículos para entendermos por que se tornaram modelo. Então nós pegamos o versículo 3 desse capítulo 1 e dissemos assim: eles tinham uma operosidade da fé. Uma operosidade da fé, ou seja, uma obra da fé. Uma fé que tinha obra. Então,
Por que eles tinham uma fé operosa ou uma obra de fé? Por que eles tinham? Porque, olhando para o verso 9 agora, eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Então, por isso que eles tinham agora uma fé operosa. Não uma fé inerte. Não uma fé que apenas agora estou salvo, estou bem, não preciso fazer mais nada. Posso continuar do mesmo jeito que o Senhor então me salvou. Não é assim. Não é desta maneira. E por que eles tinham então? Eles tinham abnegação no amor. No versículo 3, eles tinham abnegação do amor. Ou seja, a abnegação fala de trabalho do amor. Por que eles tinham trabalho do amor? Porque para eles servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então por isso que eles tinham um trabalho de amor. E por que eles tinham firmeza da esperança? Ou firmeza na esperança? Por quê? Porque eles aguardavam quem? Do céu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos livra da ira que há de vir. Há uma ira que vai ser colocada sobre este mundo. A ira de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, aí na segunda carta, no capítulo 1. Só para nós vermos a questão da ira de Deus. Veja aí, irmão, verso 6. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com seus santos anjos poderosos. Está vendo? Mais uma vez aí, a questão da volta, da parousia do nosso Senhor Jesus. Ele vai se revelar então do céu com seus santos anjos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo aí? A ira de Deus. Ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da face ou longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Agora, olhe para o verso 14, desse mesmo, do capítulo 2. Olha o que está dizendo aí. Verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, nunca se esqueça disso. A salvação em relação à nossa salvação é Deus quem nos desperta o coração para a questão da salvação. A questão é, nós respondemos ao despertamento de Deus no nosso coração? Nós respondemos quando o Espírito Santo fala, você precisa de arrependimento. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós respondemos a Deus? A esse falar da graça no nosso coração? Então aqui a salvação é respondida. Por um lado, Deus quer salvar, mas por outro lado, entra a nossa responsabilidade de responder a essa salvação. A responder a essa graça. A graça de Deus, ela fala conosco, mas nós precisamos responder. Então aqui está dizendo, vocês, porque Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação. Então está vendo quem que escolhe a questão da salvação? É Deus que fala ao coração do homem. Não é o homem que um belo dia acorda lá de bom humor, então fala, hoje eu quero Deus. Então eu quero Deus hoje, então hoje eu vou me entregar. Não é assim. Porque o homem nunca vai procurar Deus enquanto estiver no conforto do seu pecado. Sabe quando que ele vai procurar Deus? Quando estiver na mais profunda miséria. Aí ele vai se lembrar que existe um Deus. Aí ele vai procurar Deus. Mas enquanto ele estiver no conforto do coração e afagando os seus pecados, ele nem faz questão de dizer que Deus existe. Ele quer viver a sua vida profana, a sua vida de idolatria. Então ele vai falar que vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Para os que vos chamou de novo, então Deus escolheu para a salvação e nos chamou pelo nosso Evangelho para quê? Alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos esse versículo aqui do lado desse que nós acabamos de ler,
sobre aqueles que não obedecem a Deus. Sabe o que significa inferno? Significa estar banido para sempre da face de Deus. Se existe um inferno para o ser humano, é ele estar banido da face de Deus. Não ter mais a face de Deus. Não mais poder orar para a face de Deus. Isto é inferno. Isto é, vamos dizer assim, a perdição eterna. Porque você não vai ter mais a face de Deus. E como que o ser humano ele corrige isso? Como esses homens e essas mulheres aqui, aqueles que creram, conforme está falando em Atos 17. E alguns que creram se juntaram a Paulo e Silas. E não poucos gregos e muitas mulheres distintas. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho nos tira de uma separação eterna e agora nos coloca o quê? Nos coloca numa posição de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Então esses irmãos, eles são modelo, no caso para nós, que estamos vivendo a época ou a dispensação da graça, são modelos para nós. Isso aqui, irmãos, não é história do povo de Deus para acharmos que, nossa, como realmente esse povo foi um exemplo. Mas é para nós vivermos segundo o testemunho do que está colocado aqui aos Tessalonicenses. O testemunho que, no caso deles, ressoou como um trombone por toda a Acaia, por toda a Macedônia, e não somente isso. Podemos dizer assim, por toda aquela grande região. E colocamos um ponto nessa questão do Evangelho, que eles receberam um espírito puro e um coração limpo. Eles tinham um espírito puro, um coração limpo. Ou seja, eles tiveram realidade na recepção do Evangelho. O Evangelho se tornou real na vida deles. Então agora, eles vão colocar em prática aquilo que Paulo falou na doutrina para eles. Então, amados irmãos, vamos aqui dar mais um passo no testemunho desses irmãos aqui de Tessalônica. Qual o próximo passo nós vamos dar? Que por eles terem recebido o Evangelho de Deus, como eles receberam, a palavra de Deus repercutiu. Paulo entrou no meio deles de uma maneira profunda com a palavra de Deus. O que foi então, digamos assim, nesse espírito de puro e num coração limpo? Qual o próximo passo que eles dão? Eles tiveram mutualidade e maturidade. Mutualidade e maturidade. Por causa de quê? Por causa da realidade na recepção da palavra de Deus. Porque, irmãos, se nós não tivermos realidade daquilo que recebemos da palavra de Deus, nós não vamos ter mutualidade. Nós não vamos ter maturidade. Se nós não recebemos a palavra de Deus realmente no nosso coração, se a palavra de Deus não habitar ricamente em nossos corações, como que nós vamos ter mutualidade? Como que nós vamos ter maturidade? Como que nós vamos avançar em Deus? Como nós vamos crescer de glória em glória? Então nós precisamos da realidade da palavra de Deus. E essas duas coisas andam junto. Então observe, na segunda carta agora, no capítulo 2, 3. Paulo, em ambas as cartas, ele vai falar sobre o amor que eles tinham um para com os outros. Então isso é mutualidade. O amor que eles tinham entre eles, um amor maravilhoso. Então olha o que está escrito aí no capítulo 2, no capítulo 1 da segunda carta. Devemos sempre dar graças a Deus por vós. De novo, Paulo dando graças a Deus por eles. De novo. Irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. O amor de cada um de vós aumenta. Então, amor, eu quero dizer algo para os irmãos aqui. Amor é algo que aumenta. Certo? Então, nós precisamos aprender a aumentar o amor de uns para com os outros. Mas não é o amor
filéu apenas, amor de irmãos, é o amor ágape. Nós vamos ver o que esse amor significa logo à frente. Ele fala do começo ao fim deste amor mútuo que eles tinham uns com os outros. Este amor mútuo, amado irmão, significa crescimento espiritual. À medida que esse amor vai aumentando de um para com os outros, nós vamos crescendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós vamos deixando de ser pessoais. Nós vamos deixando de ser mesquinhos. Nós vamos deixando de ser egoístas, separados, individuais, exclusivos, fechados. A questão é que você não conhece nem, vou dizer nem questão, mas há irmãos que nós congregamos que você não conhece nem uma vírgula da vida dele. Ele simplesmente acha que ele não deve compartilhar da sua vida com a igreja. Ele acha que a sua vida deve ser só a vida de reunião. E eu volto a repetir para os irmãos aqui, como sempre faço. E vou dizer como Paulo disse aos Filipenses. Não, e a segurança para vós, e não me canso de repetir. Vida de igreja não é vida de reunião de domingo. Consegue entender, irmão? Não adianta você vir aqui aos domingos só receber aqui a palavra, ir para sua casa e continuar a sua vida na segunda-feira. Isso não é igreja. Isso é outra coisa. Isso é ser um irmão egoísta. É não partilhar da sua vida. Não estou dizendo partilhar da sua vida pessoal com todos os irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa aprender, como Paulo disse a respeito de Timóteo. Como ele falou de Timóteo, um jovem apenas de 20 anos, quando foi cuidar da igreja de Éfeso. 20 anos. Assim como Paulo falou de Epafrodito, de Epáfras, de Quarto, de Arquipo, de tantos outros irmãos, mas apenas de Timóteo. Ele fala assim, eu não tenho igual cuidado como eu tenho para com esse jovem. Vamos colocar assim. Porque ele é um jovem que está servindo como filho ao Pai no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era a relação que Paulo tinha com Timóteo, um jovem de 20 anos. E esta é a relação que nós deveríamos, se nós realmente temos que ir na palavra de Deus, e temos compreendido o que é ser igreja, do ponto igreja biblicamente falando, não igreja apenas de ouvir falar, mas biblicamente falando, nós temos que aprender a repartir as nossas vidas com os irmãos. Do contrário, fica realmente algo meio que sem realidade, irmãos. Porque doutrina precisa acompanhar prática. Não adianta saber a doutrina, não adianta eu conhecer tudo sobre vários autores, pregadores e tanto ores, se eu não pratico aquilo que eu tenho ouvido, isso é obra morta. Não tem realidade espiritual, não tem crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá pela prática daquilo que temos ouvido do Senhor na sua palavra. Isso é crescimento espiritual. Então, à medida que nós vamos crescendo no amor, nós vamos deixando de ser exclusivos, fechados. O nosso coração vai ser um coração aberto, de amor para com todos os santos. Nós não temos preferências. Nós não temos preferências, mas nós podemos ter amizades no corpo de Cristo, mas isso não se torna preferência. Há uma diferença aqui. Não há como ter amizade com todos, no sentido particularmente falando, mas o que eu tenho que ter é amor para os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Está escrito lá em 1 João. Aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. E amor é muito mais do que falar. Amor é prática. Porque nosso Senhor Jesus não apenas falou de amor, Ele provou seu amor por nós na cruz. Ele não apenas falou de amor, mas Ele praticou realmente o amor. Então, amados irmãos, é nesse amor mútuo de uns pelos outros, e nesse amor crescente uns pelos outros, que o crescimento espiritual ocorre. Nesse crescimento do amor de uns para com os outros. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4, verso 8. Veja o que está dizendo o texto. Acima de tudo, porém, tende. Essa palavra tende aí
é uma ordem. É um imperativo, está dizendo, você precisa ter. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Não é o julgamento que cobre multidão de pecados, não. É o amor. Sabe o que uma versão diz? Escute uma versão aqui alternativa. Antes de tudo, em ordem de importância, tenham amor intenso uns pelos outros, porque o amor encobre a multidão de pecados. Outra versão também da Bíblia. O mais importante de tudo é que continuem demonstrando profundo amor uns pelos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Então, amado irmão, amor se demonstra, amor se pratica. Aí eu vou entrar num ponto aqui bem interessante. Você quer saber onde você pratica bastante amor, irmão? Você que é casado? No seu casamento. Sobretudo nas pequenas ações, seja do esposo para com a esposa ou da esposa para com o esposo. Pequenas ações. Às vezes há maridos que maltratam suas esposas praticamente o ano todo, mas quando chega no aniversário, quer dar um carro para ela. Como se aquilo fosse apagar tudo o que ele fez durante o resto do tempo em relação antes do seu aniversário. Mas, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, que amor é prática. Amor não é apenas palavras. Isso no casamento, então, nem se fala. Precisamos realmente, aqui ele está falando do amor cristão, mas eu estou usando aqui para nós falarmos do amor que precisa ter no casamento. Porque vamos lembrar mais um detalhe aqui. E eu não estou falando do amor eros, eu estou falando do amor ágape no casamento. Por que o amor ágape? Porque o amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que morre para que o outro possa viver. Falamos de manhã que você quer ter amor, ou que você quer ter um casamento realmente bíblico, você precisa aprender algo, você precisa morrer. Aprenda a morrer. Então você vai ter um casamento realmente bíblico. Porque amor ágape é isso mesmo, é você morrer. É isso que é casamento. E aqui nesse caso específico, de que nós estamos falando do casamento, isso realmente é necessário. Aprender a morrer. E então nós vamos conseguir viver amando como marido e mulher e vice-versa. Isso é o amor. E aí, do amor ágape no casamento, primeiramente tem a relação que nós somos o quê? Irmãos. Somos irmãos. Claro, antes de tudo isso, tem a questão do casamento homem e mulher, mas não se esqueçam, os irmãos são casados aqui. Somos irmãos, porque no céu não se casam e não se dão em casamento. Então o que nós somos? Irmãos. Então quando eu faço algo para minha esposa, eu estou magoando ela como esposa, mas será que primeiramente eu não estou magoando ela como irmão? Em Cristo? Será que não? Claro. Porque eu estou ferindo o Espírito Santo que habita na minha esposa. Então primeiro eu vou ferir o Espírito Santo, que habita nela, tal qual habita em mim. Então se eu ferir o Espírito Santo, automaticamente eu estou ferindo a minha irmã e por via de consequência, a minha esposa. Então esse amor intenso que nós precisamos ter um para com os outros, essa palavra intenso, no original, é um termo médico. Significa um alongamento de um músculo até os seus limites. Então pense aí, por exemplo, no atletismo. Ele vai esticar o seu músculo, se movendo em potência máxima, esforçando-se até o limite para vencer a corrida. É isso que nós precisamos ter um para com os outros. Um amor esticado até o limite de uns para com os outros. Isso é intenso. Isso é ardente, segundo a palavra no original.
É nós esticarmos um músculo do nosso coração para com aquele irmão que muitas vezes nós não suportamos. Em Filipenses capítulo 2, gostaria que você abrisse aí para você entender essa questão de realmente alongarmos o músculo do nosso coração no que concerne a amarmos uns aos outros, porque à medida que nós amamos uns aos outros, aí você tem um resultado. O amor encobre multidão de pecados. Veja o que ele está dizendo aí. Capítulo 2, verso 1 de Filipenses. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor. Está vendo? Se há alguma comunhão, se há alguns entranháveis afetos e misericórdia, completar minha carreira para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor. Está vendo aí, irmão? Sendo de uma mesma mente. A palavra dos irmãos não está dizendo sentimento, talvez. Oi? Alma. Certo. Sendo de uma mesma mente. Que nada seja feito por contenda, por vanglória, mas com humildade na mente. Por quê? Cada um considere os outros superiores, né? A palavra aqui é melhores do que a si mesmo. Ah, mas isso aqui é difícil, né? Considerar o meu irmão melhor do que eu? Não, impossível. No que ele é melhor do que eu? Mas se há realmente conforto de amor, então nós vamos considerar os outros irmãos melhores do que nós. O princípio de querer ser grande no corpo de Cristo é: aprenda a servir. Seja um servo. Esse é o princípio. Então nós precisamos considerar os outros superiores ou melhores do que a nós mesmos. Mas a nossa natureza adâmica ainda luta contra a nossa natureza celestial. Então existe esse confronto da carne com o espírito. Miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma guerra em nós. Por um lado, o Espírito Santo quer nos levar a cada vez mais termos amor intenso de uns para com os outros, a ponto realmente de nós esticarmos o nosso coração e não olhar para as falhas daquele irmão, mas olharmos com amor para com aquele irmão. Considerar se tem afetos de amor, se tem consolação de espírito. Ah, isso existe? Nós vamos achar isto no mundo? Não. No mundo não. No mundo lá realmente essa competição. Lá os melhores se colocam sobre os outros. No conceito de melhores do mundo. Tá certo, irmão? Então veja essa questão dessa palavra. Eu preciso me esticar ao máximo para amar o meu irmão. Por isso que mutualidade está junto com maturidade. Porque agora vai haver um esforço da minha parte. Porque é o que diz o texto. Tende amor. Eu preciso ter este amor. Mas como que esse amor? O amor segundo o homem natural? Não. O amor que foi derramado em nossos corações. O amor de Cristo, Romanos capítulo 5. O amor de Cristo que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, como que eu amo meu irmão? Com o amor do mundo, o amor natural, do homem natural? Não, eu amo meu irmão com o amor de Cristo na minha vida, pelo Espírito Santo que habita em mim. Então, só assim eu vou ter a capacidade, pelo Espírito, de amar o meu irmão. Somente assim. Senão, nós não vamos amar uns aos outros. Vai haver contenda entre nós, vai haver vanglória, vai haver um querendo ser melhor do que o outro, aparecer melhor do que o outro. Mas esse não é o amor que está aqui mostrando para nós. Então, aí ele vai dizer, mas
algo interessante aqui. Deixa eu me colocar esse ponto para os irmãos. O amor cristão, ele não é uma reação fácil e sentimental. Certo? Por quê? Porque significa amar o desagradável. Amar o desagradável. E não o amável. Significa amar apesar do insulto e da injúria. Significa amar quando não é correspondido. Eu dei a paz para o irmão nem fez de conta que me viu. Aí fica uma semana deprimido. Vai ter que pedir para os irmãos fazer oração para libertar o coração, porque o irmão não deu a paz. Existe isso, irmão. Irmãos que são feridos nos sentimentos, muito sentimentalista, qualquer coisa magoa o irmão. Se fala alguma coisa atravessada, então o irmão fica um mês, às vezes até desaparece. E você vai perguntar, irmão, mas por que você não está vindo nas reuniões? Não, mas porque eu fui lá, né, e aquele irmão falou comigo assim, aí eu não gostei, fui para casa, e aí todo dia quitou. Irmãos, sentimental. O sentimento aflorado. É por isso que nós estamos passando por um processo de santificação na nossa alma. Sabe o que significa isso, irmão? Autopiedade. Sabe qual é o remédio para a autopiedade? Dando um passo aqui no que nós estamos compartilhando. Remédio para a autopiedade é cruz. Precisamos ir para a cruz para a nossa autopiedade. Se alguém quer vir após mim, após o Senhor, primeira coisa, negue-se a si mesmo. A autopiedade tem problema para a negação. Não, eu vou me negar. Não, quem me magoou foi o irmão, então ele tem que vir até mim. Ele que me magoou. E às vezes aquele irmão nem está sabendo de nada, é algo... né? Você às vezes tem irmãos na vida da igreja que são calados. Você fala, mas esse irmão não conversa comigo? Né? Então a gente precisa, pelo Espírito Santo, aprender a amar o desagradável, que não corresponde. Ou nós achamos que nós somos agradáveis, que o Senhor nos salvou, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz porque nós éramos agradáveis. Não, sabe o que vai dizer Efésios capítulo 1? Que Ele nos tornou agradáveis no amado. Nós não éramos agradáveis. Ele nos tornou agradáveis. Está vendo, irmão, a diferença aí? Então não salvou a nós porque nós éramos agradáveis, legalzinhos, éramos bons. Não. Ele nos tornou agradáveis gratuitamente no amado. Então agora nós somos agradáveis. Por que nós somos agradáveis? Porque o agradável habita em nós pelo Espírito Santo. Então agora nós tornamos agradáveis. Bendito seja o Senhor por isso, irmão. Porque se não fosse assim, não existiria vida de igreja. Existiria um clube social. Existiria um clube de fraternidade, mas não igreja. Então no clube social você vem, faz uma reuniãozinha e vai para sua casa. Segue a sua vida. Mas na igreja não. A igreja é ferro que afia ferro. É pedra pontiaguda com pedra pontiaguda. É aquilo que Pedro fala. Chegando-vos para ele, a pedra principal. Vocês são colocados como as pedras vivas. Vocês são edificados juntos. Não pense que você é uma pedra que você pode ficar na sua casa lá e você vai ser transformado. Não, as pedras, para ser colocadas justapostamente, elas precisam caminhar juntos. Porque pedra com pedra vai se alinhando. É assim, irmãos, a vida de igreja. Do contrário, não é vida de igreja. É outra coisa. Então veja que, olhando para essa questão do amor, é o que Paulo diz agora no capítulo 3, verso 12 da primeira carta de Tessalonicenses. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos. A ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Romanos, capítulo 14. Nós não vamos ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor. O amor você pode ficar devendo. Sabe por quê? Porque o amor é uma dívida impagável. Impagável. A mesma coisa, aí no capítulo 4, do verso 9, da primeira carta de Tessalonicenses, ele diz: mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Está vendo essa questão do testemunho, da questão do amor? E dentro desse aspecto, amados irmãos, desta palavra amor, nessas duas cartas, há duas outras palavras que também se destacam nessa carta: fé e esperança. E essas três palavras, Paulo vai falar no final do capítulo 13, da 1 Coríntios 13, ele vai falar: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dessas três palavras é o amor. Por quê? Porque o amor permanecerá. Imagine então que o amor e a esperança são, digamos, dois rios que desembocam num rio maior. Então, quando o nosso Senhor Jesus voltar na sua glória, nós não necessitaremos mais de fé. Por quê? Porque a nossa fé estará consumada. Ele voltou. Então, nossa fé se consumou. E não haverá mais necessidade de nós termos esperança. Por quê? Porque a esperança da glória que é Cristo em nós também se manifestou. Agora o amor não. O amor por toda a eternidade. Nós vamos continuar amando o nosso Senhor Jesus. Por isso que o maior destes três é o amor. Graças ao Senhor por isso. E aí João vai na sua primeira epístola, e João é o apóstolo do amor, ele vai falar assim na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 18. Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus, o ser de Deus é amor. Então, por isso que nós somos instruídos por Deus para nós amarmos uns aos outros. Termos um intenso, um ardente amor, um amor esticado de uns para com os outros. Por quê? Porque Deus é amor. Também no capítulo 4 da mesma epístola, verso 19, vai dizendo assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Porque Deus nos amou primeiro. O amor procede de Deus. Então por isso que nós amamos. O amor verdadeiro. Não o amor segundo os interesses, os nossos interesses. O Senhor Jesus também disse no Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse assim: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Porque assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Então, como que nós vamos permanecer no amor de Cristo? Obedecendo os seus mandamentos. Quais mandamentos? As 10 leis do Antigo Testamento? Não. Aqui está um mandamento que acabamos de ler. Tendes amor intenso uns para com os outros. É um mandamento. E não vamos reduzir os mandamentos de Deus apenas aos 10 mandamentos. Mas todas as vezes que nós vemos uma ordem na palavra de Deus, nós temos que entender que é um mandamento. Tendes amor. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Percebe, irmão, como é muito maior a questão da graça na nossa vida do que cumprirmos a lei? Porque a graça requer de nós tudo. Ela requer de nós tudo. Então, por isso que nós realmente responderemos muito mais do que aqueles que estão na lei. Porque pela lei ninguém será justificado. E aí nós temos então uma aplicação. Se você se preocupa com o crescimento espiritual do seu próprio coração, da sua própria vida e a dos outros, então você está praticando o amor e o amor mútuo. Então eu preciso me preocupar com a vida espiritual do meu irmão. Como está a vida espiritual dele? Como que ele está progredindo em Cristo? O que está acontecendo? Por quê? Porque isso, irmãos, essa mutualidade que esses irmãos aqui tiveram, fizeram com que eles agora tivessem um amor, um trabalho de amor. Um trabalho de amor. Agora eles praticavam esse amor. Por quê? Porque eles estavam dispostos
a se sacrificar uns pelos outros, a amar a ponto de se sacrificar uns pelos outros. Mas não é o que nós vemos muitas vezes, porque o amor sacrificial é um amor de trabalho até a dor. Mas o que esse irmão está falando? Porque o amor cristão é algo que precisamos trabalhar em nossas vidas. Precisamos trabalhar o amor cristão, o amor ágape, o amor sacrificial. Não é uma questão de sentimento emocional. Não é apenas, sim, está incluído o sentimento também aí, mas não é apenas sentimento emocional, mas é algo que vai cada vez mais amadurecendo no nosso coração. E com quem nós vamos aprender a amar assim? Aquilo que Paulo falou aos Efésios, capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós precisamos ser imitadores de Deus no que concerne a este amor de uns para com os outros. E quando nós olhamos para a vida, então, do nosso Senhor Jesus, foi um custo muito alto, foi uma fadiga que ele teve, foi algo realmente de exaustão deste amor por nossas vidas. Lembre-se, por exemplo, do jardim de Getsemane. A minha alma está profundamente triste. Ele soou gotas de sangue por causa do momento que ele ia passar. Mas, sobretudo, a demonstração do seu amor para conosco naquela cruz. Então, irmãos, o que nós temos que fazer a cada dia é realmente praticarmos este amor que nós vemos aqui na vida desses irmãos. Volte, por favor, aí em Filipenses, em Tessalonicenses. Colocar mais um ponto aqui importante nessa questão do amor. Capítulo 2, verso 6. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros. Quando podíamos vos ser pesados, como os apóstolos de Cristo, mas fomos brando entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Essa expressão aqui, como a ama que cuida de seus filhos. Agora olha o verso 11. Assim como sabeis que de modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o pai faz a seus filhos. Então, o amor ágape, o amor que se importa pela vida do irmão, o amor que se importa pelo crescimento espiritual do irmão, é um amor que vai cobrar. É um amor que vai cobrar. Então, todas as vezes que nós exortamos os irmãos, no sentido de alguma conduta que não está de acordo com o Evangelho ou em desacordo com aquilo que nós temos realmente aprendido na Palavra de Deus, haverá cobrança. Mas como que é essa cobrança? Uma cobrança que o pai faz a seus filhos. Uma cobrança de uma ama que cuida dos seus filhos. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é realmente viver esta vida de cuidado de uns para com os outros. De uns para com os outros. Isso é vida, irmão, de igreja. Isso é vida realmente de comunhão. Isso é vida realmente daquilo que é a igreja bíblica. No sentido da palavra, a igreja bíblica. É isso que os irmãos da igreja primitiva praticavam. Eles tinham preocupações de uns para com os outros. Eles se importavam com o que estava acontecendo uns com os outros. Eles não deixavam uns aos outros soltos. Pelo contrário, eles se importavam uns com os outros. Isto é o amor ágape. Eu me importo com o meu irmão. Eu preciso saber em que nível de maturidade aquele irmão está caminhando. Eu preciso saber o que aquele irmão está praticando para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa consolá-lo, para que eu possa encorajá-lo, para que eu possa realmente ser alguém que mostre o caminho do crescimento para esse irmão. Mas não apenas, irmãos, isso. Muitas vezes somos observados que se colocam na posição de julgamento. Mas não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para cuidarmos uns dos outros. Assim como Paulo cuidou desses irmãos. Assim como Paulo teve esse cuidado por esses irmãos. E veja que Paulo disse, eu não sou pesado, eu não me fiz pesados a vocês. Eu não me usei, vamos assim, como disse aos Coríntios, eu não me usei
daquilo que o Evangelho me dava para usar. Antes eu trabalhei. E essas mãos ajudaram não somente a mim, mas outros também. Outro fato importante nessa questão do amor mútuo e na questão da maturidade é que nós não devemos e não podemos explorar os nossos irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros como a ama que cuida de seus filhos, como pais a filhos. Claro que existem filhos que nos dão trabalho. Claro que existem filhos. Mas eu deixo dizer algo para você. Volto a usar o mesmo exemplo. Nós não demos muito trabalho para o nosso Pai Celestial? Não temos dado muito trabalho para o nosso Pai Celestial todos os dias? Todos os dias. Pode ter certeza que o Espírito Santo pleiteia conosco no nosso coração. Não vá por essa direção. Não tome este caminho. Não faça isso. Não faça isso. Tenha comunhão com a palavra. Tenha comunhão na oração. Tenha comunhão... Não é isso que o Espírito Santo faz conosco todos os dias? Ele não nos abandona. Pode a sua mãe esquecer dos seus filhos, mas o nosso Senhor nunca vai se esquecer de nós, porque Ele é um Pai de amor. Ele tem prazer em realmente nos socorrer. Ele tem prazer em cada vez mais derramar do seu amor nos nossos corações, que na verdade já foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, amado irmão, se você tem se sentido realmente oprimido por este mundo, oprimido pelas tribulações, que é algo que aconteceu aqui com a igreja dos Tessalonicenses, eles foram perseguidos, eles sofreram muitas perseguições, inclusive dos próprios irmãos, digamos, dos concidadãos de Tessalônica. Mas, irmãos, não importa a tribulação, não importa a questão da dificuldade que você está passando. A questão é, existe um Pai que se importa conosco, porque Ele nos amou. Ele de fato nos amou. Então que o Senhor possa realmente, a cada dia, achar nos nossos corações este amor para com Ele, porque Ele nos amou. E nós possamos, amados irmãos, ter um intenso, um ardente amor de uns para com os outros. E aonde nós vamos praticar isso em primeiro lugar? Na nossa família. Claro, o primeiro lugar que nós vamos ter que praticar isso é na nossa família. Porque a gente pensa que temos que praticar na vida da igreja, né? Aí é muito bom. Terminamos aqui nossa reunião, vamos para casa, está tudo bem. Mas é na guerra, a verdadeira guerra que a gente trava na nossa casa. É ali que nós temos que demonstrar o nosso verdadeiro amor. O amor ágape é na nossa casa. Então é ali que nós vamos praticar, irmãos. Não pense que nós vamos praticar aqui na vida da... é claro, é um mandamento bíblico. Mas se nós somos de fato cristãos, então nós vamos praticar isso na nossa casa. E não espere, porque isso o Senhor Jesus nunca esperou. Não espere receber em troca. Não espere. Faça o que tem que ser feito por amor a Cristo. Sabe o que o irmão disse? Mais uma coisa para os casados aqui. Sabe o que o irmão disse? Ele disse assim: sabe por que eu amo a minha esposa? Sabe por que eu amo a minha esposa? Porque eu aprendi a amar a Cristo. Eu aprendi a amar a Cristo. Então, se eu amo Cristo, eu amo a minha esposa. Sabe o que ele disse para as irmãs? Ele falou: irmãs, sabe por que vocês precisam ser sujeitos aos maridos? Porque vocês precisam aprender a ser sujeita primeiro a Cristo. Porque se você não for sujeita a Cristo, você não vai ser submissa ao seu marido. Esse é o princípio, irmão. Se nós não amamos a Cristo, nós não vamos amar nossa esposa. E se as irmãs não forem submissas a Cristo, então o que acontece? Papel invertido. E todas as vezes temos papel invertido, problemas. Problemas. Porque Deus criou cada um com seu papel definido. Cada um de nós temos um papel definido na nossa vida. Pai, mãe, filhos. Esposo, esposa, filhos. Não podemos inverter a ordem e os princípios de Deus, porque isso traz problemas nos nossos casamentos.
Todas as vezes que há inversão de papel, nós temos problema no casamento. E aí, o que acontece? A fogueira aumenta. E aí nós parecemos aqueles bombeiros. Vamos socorrer, vamos apagar. Mas se os papéis não tivessem sido invertidos, nada disso estaria acontecendo. Então, nós possamos aprender com o Senhor os princípios da palavra de Deus. Porque o Senhor nos deixou princípios na sua palavra. A palavra de Deus não é, digamos assim, um travesseiro para a gente deitar nossa cabeça confortável. A palavra de Deus é a palavra que Ele deixou para nos ensinar como povo de Deus. A palavra de Deus não é para o mundo. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê cristão. O mundo lê o cristão. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, que eles eram uma carta escrita, lida por todos os homens. Então, não espere que o mundo vai ler Bíblia. O mundo vai ler o cristão. Então, o mundo está fazendo leitura da nossa vida. Então, quando nós falamos de amor, e lá no nosso trabalho a gente não pratica aquilo que falamos, então nós estamos sendo mentirosos. Se no nosso trabalho nós somos perseguidores, então nós não estamos aprendendo a realmente amar como Cristo amou. Então, nós vamos aprender com o Senhor os princípios da sua palavra. O que Ele deixou para nós. Porque isso vai fazer diferença na nossa vida individual, na nossa vida familiar, e isso reflete onde? Na vida da igreja. Essa é a igreja bíblica, irmãos. Deus não nos chamou para sermos sinagogas. Se Ele precisasse de sinagoga, Ele não tinha morrido e se entregado pela igreja. Ele continuaria com a Babilônia, desde a época que o povo foi levado para lá. Mas Ele, então, o que Ele fez? Deus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para purificar e para santificar essa igreja pela lavagem pura de água pela palavra. Então, porque o Senhor Jesus ama a igreja e se entregou por ela, é por isso que Ele tem lavado a vida, as nossas vidas com a palavra dele. Que o Senhor possa realmente falar ao teu coração de uma maneira profunda, de uma maneira eficaz. E muito mais do que Deus falar, nós possamos responder a Deus aquilo que Ele tem nos falado. Que possamos ser realmente um testemunho, irmãos, nesse tempo do fim. Sermos um testemunho nesse tempo do fim. Que é isso que o Senhor procura. Uma igreja que seja um testemunho nessa terra.